Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos aí ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui postamos aulas de disciplinas relacionadas à nutrição animal, postamos também trabalhos de estudantes, ok? Bem como iniciamos recentemente aí os webinars. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Se não for inscrito aí no canal, o que você está esperando? Faz inscrição aí no canal para você receber notificações dos nossos vídeos, bem como dar um apoio aí para o nosso trabalho, tá? Bom, hoje o nosso assunto é análise de extrato-etéreo, ok? Muito aplicado à indústria de rações, bem como extrativo não nitrogenado e cálculo do NDT. Então, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas coisas, focando mais na análise de extrato-etéreo. Bom, então, para iniciar, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Eu sou o professor Luiz Carlos Machado, professor do IFMG Campus Bambuí. Bom, então a gente começa, falando das perguntas que nós nos propomos a responder nessa aula que deve ser curta, né? O que é extrato etéreo e como é a sua determinação? Nós vamos falar o que é o extrato etéreo, como ele é caracterizado, bem como o procedimento analítico, rapidamente o procedimento analítico, para a gente determinar o extrato etéreo, ok? Nós vamos falar o que é e como se calcula extrativo não nitrogenado. Eu já adianto para vocês que não existe análise para extrativo não nitrogenado, ele é calculado por diferença, depois a gente vai mostrar, ok? E o que é e como se calcula o NDT, ou nutrientes digestíveis totais, ok? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas aí. Bom, vamos começar então com extrato etéreo. O que é extrato etéreo? Vamos pegar a palavra extrato etéreo e vamos entender melhor. Extrato a partir do éter. Nós utilizamos éter, dentre outros possíveis solventes, para extrair algumas substâncias. E a pergunta é, qual tipo de substâncias que nós vamos extrair a partir do éter? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender a regra da solubilidade. Qual que é a regra da solubilidade? Semelhante dissolve semelhante, né? Eu vou dissolver substâncias apolares em solventes apolares e substâncias polares em solventes polares. A gente falou muito aqui sobre polaridade na aula lá de metabolismo dos lipídios. Se você procurar, você vai achar, onde a gente comenta muito a respeito da polaridade das substâncias. Então, de uma maneira geral, quando eu passo uma substância, um solvente apolar, pela amostra, ela vai carrear, ela vai solubilizar e vai retirar da amostra aquelas substâncias apolares, ok? De polaridade similar àquele solvente. E para isso, então, é utilizado o éter, dentre outros possíveis solventes, ok? Na verdade, tem muito a ver com a polaridade. Como o éter é uma substância muito acessível e de bom custo, normalmente se faz análise a partir do éter, ok? Então, nós vamos trabalhar nessa análise com solvente orgânico éter, retirando os lipídios da minha amostra. E é claro que a partir disso eu vou quantificar de alguma maneira, que eu vou explicar para vocês, ok? Bom, para que serve então essa análise de extrato etéreo? Não tem motivo a gente falar tanto de extrato etéreo se não tiver uma aplicação prática, claro. Então, ela serve para equilíbrio de algumas rações, ou seja, o teor de extrato etéreo vai ser utilizado para me equilibrar algumas rações. Por exemplo, eu vou formular alimentos para cães, para gatos, eu posso equilibrar o nível mínimo de extrato etéreo, né? Eu vou trabalhar com rações para peixes, eu posso também equilibrar o nível mínimo de extrato etéreo, como eu também posso equilibrar o nível de alguns ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico, por exemplo. Tá? Então, há essa possibilidade e eu posso utilizar o nível de extrato etéreo justamente para isso. Mas também não podemos esquecer que para controle de qualidade dos meus ingredientes e produto final acabado, eu posso também verificar o nível de extrato etéreo. Aliás, é exigência do Ministério que todo rótulo, embalagem de ração, alimento completo, declare o nível mínimo de extrato etéreo. Então, veja bem aqui, é declarado o mínimo de 4,5% de extrato etéreo, de lipídios, de gorduras, ok?
E é óbvio que a ração analisada tem que ter mais que 4,5. Não é que vai ter exatamente 4,5. Quando se fala em nível mínimo, nós estamos falando de pelo menos 4,5% de extratetério nesse caso. Vai ter 4,6, 4,7, 4,8, não sei. A fábrica de ração tem que garantir pelo menos essa quantidade, ok? Normalmente se associa o nível de extratetério com uma coisa boa. Então, normalmente, a gente coloca pelo menos aquilo ali, ok? Lembrando também que muitas vezes o teor de extratetério tem a ver com a energia da ração, ok? Quanto mais extratetério, maior tende a ser a energia das rações, embora existem outros fatores associados aí, né? Bom, equações de predição. Algumas equações de predição pedem o nível de extratetério. Equações de predição são equações que você utiliza para calcular, por exemplo, a energia digestiva, a energia metabolizada. São equações prontas, feitas a partir de experimento, onde você pega os níveis nutricionais daquele ingrediente ou daquela ração e tenta calcular alguma outra coisa. Então, para facilitar a sua vida, você utiliza uma equação de precisão. Muitas vezes, uma equação de precisão pode substituir a realização de um experimento, por exemplo, de digestibilidade, o que é muito complexo, demorado e caro. Mas é óbvio que equações de predição não têm a mesma exatidão que teria um experimento. Então, em algumas equações de predição, é necessário o nível de extratetério para você chegar ao outro fator. A própria equação do NDT, nutrientes digestíveis totais, é também uma equação de predição, ok? Para a gente gerar um nutriente teórico chamado NDT, ok? Nós vamos falar um pouco mais de NDT mais à frente. Então, vejam aqui, para a gente simplificar, que a análise de estratégia ela é muito importante a nível prático, principalmente a nível de fábrica de ração, ok? Bom, eu sempre indico na sala de aula, a gente passa esse videozinho, só se você achar aí, ó, determinação do estratério, você acha no YouTube, justamente para associar um pouco da ideia do estratério, ok? Com a prática do dia a dia do campo da nutrição animal. Isso é muito importante. Então vale a pena conferir esse videozinho aí, ok? Bom, vamos falar então do princípio do estratério. Vejam bem, olha só. O princípio, o funcionamento, a base científica consiste no arraste de substâncias apolares por um solvente apolar, ok? Conforme eu falei para vocês, regra da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Nós vamos arrastar umas substâncias a partir do momento que o solvente apolar, né, passa sobre elas. Então, esse aqui é o esquema básico da extração pelo método Soxhlet. O que a gente faz nesse método? É muito interessante. Se você entender esse princípio aqui, você vai entender a análise estratégica de uma maneira muito clara. Olha só, nós vamos pesar a amostra, ok? Essa amostra vai ser colocada dentro de um cartucho. É exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Nós temos a amostra, pesamos aí 3 a 5 gramas de amostra, embrulhamos essa amostra dentro de um cartucho, com muito cuidado, e colocamos nesse aparelho aqui, ok? Bom, esse aparelho vai estar ligado aqui a um condensador. Tá vendo essa parte azul aqui? Essa azul é água. E é claro que um condensador vai resfriar, né, o vapor que está subindo aqui. Mas da onde que vem esse vapor? Vem daqui de baixo, que é o éter sendo aquecido. Então, esse éter vai ser aquecido a uma temperatura aí de cerca de 60 graus, ok? E aí, o éter nessa temperatura já vai estar em ebulição, ele sobe, tá vendo essas partículas que vocês estão vendo? Aqui vai ter uma abertura, então como fluido, ele vai ter, como um gás, né? Ele vai tender a escapar para o lugar de menor pressão, ok? Ele vai tender a subir, subir. Quando ele chega aqui, ele condensa. E se condensa, ele goteja. Olha só, aqui essas gotas que vocês estão vendo vão cair sobre a amostra e vão retirar os lipídios, solubilizar os lipídios da minha amostra, ok? Bom, veja aqui que isso aqui vai gotejando e vai subindo aqui. Olha, esse nível que vocês estão vendo aqui, ele tende a subir. Ou seja, esse éter que estava aqui embaixo, ele vai subindo, goteja, e aqui, ok, ele vai solubilizar. Isso aqui vai aumentando o nível, vai aumentando até chegar nesse ponto aqui, ó. Quando ultrapassa esse ponto, ok,
como mecanismo de sifão, isso aqui vai tudo ser jogado aqui para baixo de uma só vez, ok? Então, isso aqui vai aumentando de nível, olha, e aí chega um ponto, ok? Que isso aqui tudo vai ser sugado aqui para baixo e volta. Ou seja, os lipídios que forem solubilizados vão vir todos aqui para baixo e vão ficar acumulados aqui no balão. Depois de um tempo, é óbvio que esse lipídio não vai subir novamente, porque a temperatura que nós estamos aquecendo essa chapa não é suficiente para que o lipídio evapore, somente o éter, ok? Nós mantemos essa temperatura aí por volta de 60 graus, somente o éter vai evaporar. Bom, depois de 6 horas, então, nós vamos ter aqui, basicamente no balão, os lipídios que foram extraídos da amostra, mais um resto de éter. O laboratorista, depois de um tempo, consegue recuperar parte desse éter aqui, que acumula aqui, que vai estar praticamente limpo, né? Você vai ver pela coloração dele. E aqui embaixo vocês vão ver que o balão, esse balão aqui, vai sujar de lipídios, vai ficar um pouco sujo. Então, o que vai determinar o teor de lipídios, ok? Vai ser justamente, tá, o peso desse balão aqui antes e depois do procedimento. Nós vamos retirar esse balão depois de 6 horas, nós vamos deixar na estufa, tá, por um tempo para evaporar o excesso de éter, e no final nós vamos ter o balão mais o extrato etéreo, ou seja, o lipídio que está impregnado no balão. Nós vamos descontar o peso do balão que nós tínhamos antes, tá? Nós chegamos no valor de extrato etéreo, bastando se dividir pelo peso que nós tínhamos antes de amostra, multiplicando por 100. Ok? É um pouquinho complicado. E aqui a gente recomenda que você acesse também alguns exercícios de cálculos que nós temos aqui no canal, ok? Para estar entendendo melhor. Basicamente, para simplificar, lá no final nós vamos ter o peso do balão mais extrato etéreo, diminuímos o peso do balão vazio e dividimos pelo peso da amostra. Isso tudo a gente multiplica por 100 para colocar tudo em porcentagem, ok? Bom, é claro que nós temos alguns erros associados, como todas as análises que a gente fala, que tem algum tipo de erro associado, né? Nem tudo que é solúvel no éter é lipídio, né? Aqui, a nossa ideia é quantificar lipídio, mas é claro que quando a gente faz esse método, a gente acaba quantificando outras coisas diferentes. Quando você faz, por exemplo, extrato etéreo de forragens, fica verde. Da onde que vem esse verde? Da clorofila, dos pigmentos que são quantificados ali. Então, esse erro associado vai depender do tipo de amostra que você está analisando. É a mesma coisa, quando você faz extrato etéreo de milho, por exemplo, fica todo amarelo. É devido aos pigmentos que ali estão presentes, né? Se possível, seria interessante a gente analisar triglicerídeos, que é o mais importante para a gente em termos de nutrição animal, tá? Mas, infelizmente, não é possível, a gente analisa tudo como extrato etéreo, ok? Bom, vamos chamar atenção também que essa análise é fundamental quando você quer quantificar algum ácido graxo essencial. Então, ela vai ser o primeiro passo para se determinar outros ácidos graxos futuramente, né? Você vai extrair, ok? A partir desse solvente você extrai, chega naquela parcela de lipídios da sua amostra, aquele conteúdo, e a partir disso você faz outra metodologia para determinar os ácidos graxos essenciais que você quer trabalhar, por exemplo, em cromatografia, ok? Então, o que a gente está falando aqui pode ser um dos passos de outro tipo de análise que você vai fazer futuramente, ok? Bom, aqui é o equipamento mais moderno, equipamento Soxhlet, ok? E se você chega num laboratório de nutrição animal, um laboratório numa fábrica de ração, né? Pode ser que você encontre outra coisa, diferente desse que eu apresentei aqui para vocês. Se você entende tudo isso aqui que eu expliquei, você entendeu o mecanismo básico do extrato etéreo. Mas é claro que hoje existem alguns equipamentos muito mais modernos, mais práticos para a determinação do extrato etéreo, ok? E aí existe todo tipo de equipamento. É legal você fazer uma pesquisa no Google, jogar aí equipamentos
para extratetéreo, ou extrator de lipídios, extrator de gordura, ou extrator Soxhlet. Você vai achar uma variedade muito grande de equipamentos, ok? Bom, para ficar tudo isso mais claro, né, eu indico aqui o vídeo Determinação de Gorduras da professora Ana Paula Wally, ok? Você acha facilmente aqui no YouTube para saber um pouco mais dos aspectos práticos de tudo isso que eu falei e para elucidar melhor o extratetéreo, tá bom? Bom, rapidamente nós vamos falar de extrativo não nitrogenado. O que é essa tal parcela de extrativo não nitrogenado? Vamos recapitular? Olha só. Quando a gente falou lá atrás de divisão da nossa amostra, em outra aula, nós vimos que, inicialmente, essa amostra é dividida em matéria seca e umidade. Essa matéria seca é dividida em matéria orgânica e matéria mineral. A matéria orgânica pode ser dividida em 4 frações conforme o método de Wende: proteína bruta, extratetéreo, fibra bruta e extrativo não nitrogenado. É exatamente o que a gente está falando. Ok? Extrativo não nitrogenado se refere ao conteúdo de carboidratos não estruturais. Vamos traduzir ao conteúdo de amido, por exemplo, conteúdo de sacarose, por exemplo, maltose, dentre outras parcelas que podem ser quantificadas dessa maneira. Ok? A gente fala de principalmente amido porque é mais importante para a gente na nutrição animal. Então, por exemplo, um alimento como milho, como sorgo, como mandioca, que tem muito amido, vai ter uma quantidade de extrativo não nitrogenado muito elevada, ok? Então, isso seria o extrativo não nitrogenado. Bom, não está aqui a pergunta, mas para que a gente faz extrativo não nitrogenado? Olha, até hoje, a única aplicação que eu vi é você pegar isso e trabalhar em algumas equações, colocar isso em algumas equações que pedem o teor de extrativo não nitrogenado. A própria equação do NDT, nutrientes digestíveis totais, pede a porcentagem de extrativo não nitrogenado digestível. Então, tem uma aplicação para fórmulas, na pesquisa, talvez. É um dos passos para você chegar num valor, ok? Eu não vejo tanta aplicação prática assim na fábrica de ração, por exemplo, ok? Bom, como calcular? Como calcular, né? Nós vamos entender. Primeiro, nós precisamos entender que nós não fazemos análise de extrativo não nitrogenado. Você não vai lá e faz essa análise específica. O teor, o cálculo vai ser dado pela diferença, né, entre o que você tem na sua amostra, o seu todo, o seu 100 e tudo aquilo que você determinou. Então, a fórmula é muito fácil da gente pensar. Veja bem, bom, se você considera na matéria natural, vai ser 100 menos tudo aquilo que você determinou. Então, 100 menos o teor de umidade, menos o teor de matéria mineral, menos o teor de fibra bruta, menos o teor de extratetéreo e menos o teor de proteína bruta. É o resto, é o que sobra. Agora, é claro, se você estiver dentro da matéria seca, você não tira a umidade dessa jogada aí. Então, dentro da matéria seca, a fórmula seria 100 menos a porcentagem de matéria mineral, porcentagem de extratetéreo, porcentagem de fibra bruta e porcentagem de proteína bruta. Ok? Você calcula e pega esse valor e joga em algum lugar que você precisar. Ok? Bom, chama atenção que normalmente é um dos assuntos que o pessoal tem dificuldade, o pessoal não se lembra. Sempre quando a gente pergunta em extrativo não nitrogenado na sala de aula, parece que é um assunto que o pessoal não lembra. Então, vale a pena a gente estudar isso um pouco mais, ok? Ficar mais atento a isso, que pode ter alguma aplicação aí, principalmente no cálculo do NDT, o qual nós vamos falar agora, né? O que seria esse tal de NDT? Gente, NDT, vamos lembrar que é uma metodologia mais antiga, principalmente de cálculo, utilizada em cálculo em dietas para ruminantes. Em não ruminantes, praticamente não se fala em NDT. NDT é um nutriente teórico, só existe no papel, só existe quando a gente calcula e a gente chega no número. Então, cada ingrediente pode ter uma porcentagem de NDT calculado a partir dos nutrientes que ele tem. O que é NDT? Nutrientes digestíveis totais. Você vai calcular isso a partir de uma fórmula que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Bom,
Metodologias mais modernas trabalham mais o conceito de energia metabolizável, energia líquida, energia digestível, ao invés de NDT. Mas ainda, mesmo assim, se vê aí algumas pessoas trabalharem em NDT para ruminantes, ok? Bom, o NDT serve como um nutriente a ser equilibrado, ou um princípio nutritivo a ser equilibrado em dietas para esses animais. Então, eu posso, por exemplo, calcular a porcentagem de NDT de um concentrado que eu oferecer para o animal. Por exemplo, eu quero oferecer um concentrado com 60%, com 70% de NDT. Dá para fazer isso aí. Ou eu quero oferecer para a vaca 2 a 3 quilos, né? Vamos supor 3 quilos de NDT por dia. Então, cada alimento me fornece uma quantidade de NDT, ok? E eu vou calculando a dieta daquela vaca conforme, por exemplo, a quantidade de NDT por dia. Assim como a quantidade de energia por dia, assim como a quantidade de proteína, de cálcio e fósforo por dia. São metodologias diferentes para cálculo em dietas para ruminantes. Tá? O NDT pode entrar nessa jogada, embora esteja aí em desuso, né? Bom, vamos lembrar também, antes de falar de como calcula, vamos lembrar também que algumas equações e predições interessantes e antigas, ok? Também podem utilizar aí do NDT para você calcular outros nutrientes, né? De uma maneira assim, de uma predição. Não é algo que tem exatidão, mas é algo que pode te ajudar no dia a dia ali da formulação. Por exemplo, 1 grama de NDT, ok? Aqui em inglês TDN, tem 4,4 quilocalorias, ok? Ou seja, 1 quilo de NDT teria 4,4 megacal, se você quiser fazer essa transformação, né? Por exemplo, a energia digestível aqui, nesse caso, seria calculada, então, a partir do teor de NDT vezes 4,4, ok? Você criou uma formulazinha, né? Com baixa precisão, mesmo que isso depende do tipo de alimento que você está falando, claro, né? Mas você criou uma fórmula que pode, de alguma maneira, te ajudar aí na prática. Bom, como que a gente calcula o NDT, então? Né? O NDT, a fórmula do NDT, ela vai ser construída a partir de tudo aquilo que tem energia do alimento, tudo aquilo que é orgânico. Né? Quando a gente está em sala de aula, por dedução, a gente vai, juntamente com os estudantes, deduzindo a fórmula do NDT. Pensa bem, o que tem energia? O que é orgânico dentro do alimento? As 4 frações, ou seja, a fração de extrativo não nitrogenado, que a gente acabou de falar, proteína bruta, ok, extrato etéreo, bem como fibra bruta, ok? Elas fornecem energia na mesma proporção? Não. Quando você pega, por exemplo, o teor de extrato etéreo, você vai ver que tem 2,25 vezes mais que os demais. Da onde que vem esse 2,25? Vem de 9 dividido por 4. O que é 9? É a quantidade em energia que normalmente é fornecido, ok, pelo extrato etéreo. O que é 4? É a quantidade de energia que normalmente é oferecido pelas frações, pelas demais frações, que é proteína, né, extrativo não nitrogenado e fibra bruta. Então, você pega 9 dividido por 4 e dá 2,25. Gente, se você verificar, por exemplo, exatamente quanto que cada fração dessa forneceria, você vai ver que há um erro associado. Isso aqui que nós estamos falando não tem tanta exatidão, mas que na prática pode ter uma aplicação grande, ok? Nós não estamos preocupados em tanta exatidão nesse momento. Ok? Nós estamos preocupados em simplificar uma fórmula. Então, como seria essa fórmula para cálculo de NDT? Seria 2, NDT vai ser igual a 2,25 vezes o teor de extrato etéreo digestível, ok? Aqui nós estamos falando de nutrientes digestível, então é claro que a porcentagem de extrato etéreo digestível, mais a porcentagem de proteína bruta digestível, mais a porcentagem de fibra bruta digestível, mais a porcentagem de extrativo não nitrogenado digestível. É uma formulinha, né? Você vai pegar quanto que cada um
quanto que cada alimento tem desses princípios nutritivos digestíveis e calcular. Então, exemplificando, gente, por exemplo, milho tem por volta aí de 80, 85% de NDT. Isso depende do tipo de milho que nós estamos falando. Quer dizer que 100 gramas do milho teria 80 gramas de NDT e eu posso utilizar isso aí para diversos cálculos. Aqui vejam que nós não estamos trabalhando com as fórmulas, nós estamos propondo a dedução das fórmulas a partir do entendimento de tudo aquilo que nós falamos, ok? Bom, então, quero agradecer a você que viu essa aula até aqui. Se ficou alguma dúvida, veja que é um assunto complexo. Aqui nós não apresentamos fórmulas, a gente discutiu essas fórmulas. Fique à vontade para deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta aí no final, para a gente interagir de alguma maneira, ok? Faça inscrição aí nesse canal para dar um apoio para o nosso trabalho, para receber as notificações dos nossos vídeos, tá? E muito obrigado a todo mundo que está vendo até aqui. Valeu, obrigado.